E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal Orelha Furada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Azaf e tô aqui para mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor para você e para mim. E hoje o tema é limpar e remover. Em 2 Crônicas, capítulo 34, ele fala sobre a história do rei Josias. E particularmente eu gosto muito dessa história do rei Josias. E no versículo 3 a partir do versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 34, fala assim: No 8º ano do seu reinado, quando ele ainda era bem moço, Josias começou a adorar o Deus de seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Zerá e outras imagens de pedra e metal. Na presença dele foram derrubados os altares de Deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde ele havia oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Amém? E aí, se você ver aqui, tava uma nojeira. E se você ver aqui, depois disso, o que Josias acha no templo é a lei do Senhor. Até, toda vez que eu leio, fica até meio, cabeça até dá um bug. Porque era tanta coisa de errada que tinha naquele tempo, era tanta coisa ruim, prostituição, tanta coisa ruim que acontecia naquele tempo, que a última coisa que pensaram em encontrar naquele tempo era a lei de Deus, era a palavra de Deus. Mas Josias encontra, a galera de Josias encontra, e aí ele lê aquilo ali e ele começa a realmente entender tudo aquilo que estava de errado, tudo aquilo que precisava ser ajustado na sua vida, no seu reino. E a partir disso ele continua a reforma que ele estava fazendo, né? Mas eu estava lendo recentemente esse texto com o pessoal da minha igreja aqui no Canadá, e é interessante porque antes de Josias encontrar a palavra, antes de Josias achar a palavra do Senhor, ele já começou um trabalho de limpar e remover. A palavra fala que ele começou a adorar o Deus de seu antepassado Davi. E nessa adoração com Deus, ele já entendeu uma coisa: eu preciso limpar e remover. E o que nós podemos trazer disso para nossas vidas? Muitas vezes, sabe, o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a nossa vida, muitas vezes a nossa família, a casa, tá uma bagunça. E não uma bagunça fisicamente falando, mas, sabe, espiritualmente falando. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós procuramos sair de um lugar, procuramos sair de outro lugar, fazemos muitas coisas e nada muda. Mas, como aconteceu com Josias, as coisas começaram a mudar quando ele começou a limpar e remover. Quando ele começou a tirar tudo aquilo que eram outros ídolos, que eram outros deuses, tudo aquilo que tomava o lugar que na verdade era do Senhor. Quando ele começou a limpar, fazer uma limpa na vida dele, no reino, na vida daquele povo, e começou a limpar mesmo, passar a vassoura, e remover aquilo que era ídolo na sua vida, e as coisas começaram a destravar. A palavra foi encontrada, sabe? E o relacionamento daquele povo com Deus foi restaurado. Que a gente venha tomar essa palavra para nossas vidas e venhamos começar a fazer uma limpa na nossa vida e remover aquilo que tem nos afastado de Deus ou que muitas vezes tem nos travado de avançar. Que você possa ter esse olhar crítico sobre você. E se você não tiver esse olhar crítico sobre você, você possa pedir para que o Espírito Santo mostre para você aquilo que está impedindo, o que está travando. Muitas vezes é o celular, muitas vezes é a rede social, muitas vezes como eu falei, relacionamento, é amizade. E eu sei que é difícil essa palavra, toda a palavra que eu falo aqui é a palavra que Deus falou para mim antes. Então, é difícil,
mas que você possa botar em prática, porque ao longo do tempo, quando você vai tirando aquilo e vai destravando o seu relacionamento com Deus e vai avançando no relacionamento com Deus, você vê que aquilo não era nada, que todas essas coisas não é nada comparado a quem Deus é. Amém? Então é isso, essa palavra de hoje para nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. Se inscreve, curte, compartilha, faz isso tudinho aí e simbora fazer história. Valeu!